reafirmar algumas questões que foram ditas mais cedo e que são dados importantes, até mesmo para alguns que não estavam pela manhã, aliás, pela manhã não, agora mais cedo. Foi tratado com relação ao surgimento da filosofia, os motivos, as causas, as circunstâncias, o contexto histórico para o surgimento da filosofia e da sociologia. A filosofia lá no final do século VII, para o início do século VI a.C., e a sociologia no século XIX como uma consequência das transformações, das mudanças decorridas do século XVIII, considerado o século das revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que provocaram um grande impacto nas sociedades europeias. Onde quer que a indústria se estabelecesse, havia, consequentemente, mudanças, transformações nas relações sociais, no locus de vivência, as relações de trabalho, as relações políticas, tudo foi transformado de uma forma bastante profunda, e isso exigiu o surgimento de uma nova ciência, em que nós temos aí como primeira proposta a física social de Auguste Comte, ou Comte, no qual o positivismo é essa primeira tentativa de estabelecer essa ciência que iria investigar essa nova sociedade, essas novas relações sociais. Ok? Também nós tratamos sobre... O que mais, pessoal? Conversamos sobre a cosmologia, não foi isso? A filosofia cosmológica, que é Isso, começou. a primeira fase da filosofia antiga, no qual nós temos alguns nomes importantes, aí, como Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, Pitágoras, enfim, nós temos aí alguns, Demócrito, Leucipo, alguns nomes que estão aí nessa primeira corrente da filosofia, que, de certa forma, alguns deles também foram contemporâneos dos filósofos antropológicos, né? É uma falha, um erro pensarmos aqui em filosofia cosmológica, ocorre uma quebra para totalmente de fazer a filosofia cosmológica e inicia uma outra fase da filosofia. Não, a filosofia cosmológica também continuou dentro do período antropológico da filosofia. No entanto, a filosofia que vai tomando corpo a partir do século V até o século IV, III, mais ou menos, a filosofia antropológica, a filosofia que centra as suas preocupações sobre o homem, sobre a sociedade, sobre as relações sociais, sobre as relações políticas. Enfim, não há exatamente uma quebra, ocorre uma continuidade, só que a filosofia anterior ela vai perdendo espaço, vai perdendo hegemonia quanto campo de interpretação do conhecimento, de apreensão do mundo, ok? Então, na filosofia cosmológica, nós temos aí a preocupação de entender, compreender a natureza, o cosmo, o que teria dado origem ao cosmo, quais são as dinâmicas do cosmo, e o cosmo era entendido também que agregava, englobava tudo, inclusive a sociedade, inclusive nós, certo? A preocupação era entender qual era o princípio da natureza, do cosmo, que teria dado origem ao cosmo, certo? E como funciona esse cosmo, como funciona essa natureza. Nós temos aí alguns filósofos que imaginaram que era a água, outros imaginaram que era o ar, outros que era os quatro elementos, ou seja, uma visão mais pluralista dos elementos que compõem, que deu origem à natureza, à physis, sendo, portanto, aí essa archê. E outros acreditavam que a natureza era composta, em sua essência, o átomo indivisível. Portanto, nós temos aí uma série de perspectivas de tentar encontrar essa archê, né, da physis, funcionamento, né, da criação e funcionamento da physis, ou seja, da natureza. Essa é a fase cosmológica, que há uma predominância entre o final do século VII, para ser mais exato, século VI e século V, certo? Nós temos essa fase da filosofia antiga. Com o desenvolvimento da polis, das relações políticas, houve uma certa necessidade de deslocar a compreensão e entendimento da natureza para a sociedade. É aí onde se inicia a filosofia antropológica,
certo? Nós também podemos chamar de filosofia socrática, quando nós temos aí os sofistas e Sócrates e Platão aí nesse caldo de discussões sobre a polis, sobre como encontrar a felicidade na polis, como a pessoa deve encarar a vida em sociedade, como deve estabelecer as relações sociais, ou seja, há muito aí do aspecto moral por trás dessa filosofia antropológica ou socrática. Os sofistas, podemos dizer que eles foram os primeiros a fazer esse deslocamento, né? Aí com Protágoras, Hipías e Sócrates. Nós temos aí um novo ensino, uma nova forma de entender as relações, né? de educar o cidadão grego, partindo da concepção que para ter um progresso na vida, uma melhor participação na sociedade, a pessoa tinha que ter uma boa oratória, né? Saber persuadir, saber convencer as pessoas. O objetivo era fazer as pessoas se tornarem os cidadãos, né, que pretendiam adentrar nessa vida política, terem uma boa oratória para imprimir as suas ideias, imprimir as suas concepções, né, para os ouvintes, ou seja, a arte do convencimento, a arte da oratória. Nós temos aí os sofistas que irão, de certa forma, munir esses cidadãos interessados na política a aprenderem como convencer, né, a imprimir as suas ideias. Ok? Então, nós temos aí um primeiro deslocamento com os sofistas, que são considerados os primeiros professores, eles cobravam pelo ensino, né? Cobravam, claro, quem podia pagar, e não era todo mundo, até mesmo porque ser cidadão em Atenas, por exemplo, era algo muito seletivo, não era todo mundo considerado cidadão, era muito restrito, né, na polis, essa participação e a possibilidade de ser um agente político na sociedade ateniense e nas outras polis também, certo? As outras polis gregas. Portanto, os sofistas eles vão mudar, de certa forma, a concepção de fazer filosofia e de estabelecer novos rumos, novos caminhos para a educação do cidadão. Não apenas se preocupar com a origem do universo, entender o universo, não. Compreender aqui o mundo real, como as pessoas devem se relacionar, como devem discursar, como devem interagir. Portanto, há um deslocamento aí nas preocupações filosóficas na filosofia antropológica. E aí, nessa filosofia antropológica, que aparece talvez aí, para mim mesmo, um dos maiores nomes, embora alguns acreditem que sequer ele tenha existido, mas ele, sem dúvida, foi um gigante na filosofia, se de fato ele existiu, que foi Sócrates. Inclusive, Gília já trouxe aí algumas informações sobre Sócrates, né? Algumas frases que ficaram eternizadas por Platão, é claro, porque tudo que nós temos ali, o pouco que nós temos de informação de Sócrates, a maior parte, né, foi Platão, que, de certa forma, materializou um pouco do pensamento de De Sócrates, Sócrates. exatamente, de Sócrates, É. e no qual Sócrates ele vai combater, né, vai ser um dos maiores nomes. Claro que Platão vai fazer isso depois e outros pensadores, mas Sócrates ele vai combater essa forma de fazer filosofia, de entender filosofia, no qual, segundo Sócrates, o que os sofistas faziam era se prostituir para o ensino, né, e, de certa forma, incitar a dominação de uns para com os demais, porque no momento que algumas pessoas têm acesso a essa nova arete, essa nova educação de convencimento, da oratória, da persuasão, nem todos iam ter acesso a essa educação, então uns iriam dominar outros. Portanto, o sofismo ele permitia, né, que na filosofia existisse as opiniões, a opinião de cada um, e que o objetivo aqui era convencer os outros. Sócrates não é Eles permitiam ou eles não admitiam assim? Eles queriam que a ideia dele fosse aceita sem questionar, né? exato. Eu estou falando, na verdade, que havia uma abertura para que houvesse opiniões, Aham. as pessoas imprimissem as suas opiniões. Diferente de Sócrates em diversos aspectos, porque Sócrates
acreditava que não deveria se cobrar pelo ensino, porque o conhecimento ele não está fora das pessoas, ele está dentro de cada um de nós. O objetivo do filósofo é indagar, é dialogar com as pessoas, né, e tirá-los dessa doxa, dessa dúvida, né, e tirá-los para de fato entender a verdade, ou pelo menos se aproximar da verdade, né? A verdade que está É. dentro de cada um. Para Sócrates, é importante lembrarmos aqui do método da maiêutica, que é aquele método no qual o filósofo ele vai cavando as ideias dentro de cada um de nós. O que é justiça? Aí, cada um tem uma impressão, tem uma opinião de justiça. Mas veja, ele vai fazer com que você se aproxime do que é justiça, de fato, o que é justiça em essência, o que é justiça. Aquele livro República é muito interessante. É porque eu ainda não parei, não deu para parar para ler ele todo. Mas é um diálogo onde ele questiona muito, é todo questionamento, e ele vai fazendo, e ele vai deixando os outros filósofos É, vai cercando assim, eles vão ficando cercados, acuados, porque isso, ele vai questionando, como se eles se contradizem com o que eles falam, só que faz eles verem que eles estão se contradizendo, né? É muito interessante. É. exatamente. Esse era o método socrático, né, do diálogo, da dialética, de levar você a entender que o que você sabe não é uma verdade absoluta, não é é apenas uma opinião, talvez, né? Ou seja, Sócrates ele vai conduzir a pessoa a primeiro se conhecer. Se conheça como uma pessoa que não sabe de tudo, que não conhece de tudo, certo? Primeiro você tem que se colocar nessa posição. Poxa, não sei de É tudo, minha mas opinião, né? Não é minha verdade. Não, não estou falando a verdade, mas é uma opinião. Eu penso assim. Eu, antigamente, eu tinha uma maior dificuldade de expor a minha opinião. Às vezes, tinha medo de errar, falar alguma besteira. Com o tempo, você vai. É sério. Até hoje, eu ainda fico meio travada para falar. Mas desenrolei bastante, porque a doutrina que eu consegui, estou seguindo, ela é filosofia, religião e ciência. Então, assim, ela me ensinou bastante. Principalmente trazendo Sócrates como uma um referência, dos né? filósofos, é uma referência. E essa questão de você se questionar, de você perguntar, de você tirar suas dúvidas, se você está com alguma dúvida, perguntar se é assim, expor a tua opinião, sem medo, sem nada. Entendeu? Mas também Aí eu fui aprendendo, né? ele pregava a ideia de que a pessoa deve se abrir para novos conhecimentos, não se fechar em É. uma convicção, porque E convicção achar que é é aquilo e uma acabou-se. isso é uma É. prisão. Então a pessoa deve se conhecer, conhece-te a ti mesmo, é uma frase bastante famosa de Sócrates, né? Pelo menos aí ele é Mas dado tem umas coisas muito interessantes, só, principalmente aquela coisa de dizer você é prisioneiro de você mesmo. A gente se aprisiona, que a gente se fecha às vezes, muitas vezes para ideias, aquelas ideias que são colocadas na cabeça da gente e a gente não abre, a gente não amplia, né? Não aí dá ele abertura para isso. nesse ponto aí, Sócrates está criticando tanto os sofistas, né, como também a filosofia, o mito, né, a ideia de compreender o mundo através das crenças, enfim. Então, ele está voltando a sua crítica para as tradições, para os valores, para o sistema político da época, porque era dominado por pessoas que, de certa forma caminhavam dentro do sofismo. Então, ele estava fazendo uma crítica a essas convenções sociais, aí fazendo as pessoas refletirem, né, que cada um de nós temos a possibilidade de nos aproximarmos da verdade, do conceito, né, o famoso conceito, né, É. das coisas, entender as coisas a partir dessa reflexão, desse diálogo, desse debate, né, se afastando dessa convicção, seja a partir da opinião ou das crenças, ou seja, da doxa. Então, Sócrates ele vai alertar as pessoas para a insuficiência de cada um nesse aspecto, de que as pessoas devem compreender que não sabem de tudo e que precisam se abrir para os novos conhecimentos. Eu só sei que nada sei quer dizer, ó, nem todo, você não sabe de tudo e você precisa se abrir para os novos conhecimentos. Se afasta das convicções, se afasta dessas crenças, dessas tradições, porque isso aí é apenas uma opinião de cada pessoa, de cada grupo, e através do diálogo, do debate, vai se estabelecendo o conceito e o conhecimento, né? Segundo a forma, o método socrático de conhecer as coisas.
ok? Sócrates, infelizmente, não deixou nada escrito, né? Não deixou nada materializado do seu pensamento. O que nós temos hoje do pensamento de Sócrates, claro, já foi bastante modificado, porque quando nós temos uma ideia que é transmitida entre várias pessoas, já chega bastante deformado na ponta, né? Quanto mais distante, né? Mais deformado são as informações. Claro que nós falamos sobre os filósofos antigos, né, lá da antiguidade, muitas informações chegaram aqui já bastante deformadas. Nós temos que encarar dessa forma também. O pensamento de todos eles, até mesmo aqueles que já deixaram alguma coisa, que conseguiram deixar alguma coisa, né, que nós tivemos acesso, muita coisa foi sendo deformada porque muito conhecimento desses filósofos foi levado para outros povos, para o Oriente, circulou entre pensadores de culturas diferentes. Claro que o pensamento ele vai sendo mudado em alguns aspectos e sendo adaptado. Então, o pensamento socrático, nós temos aí, claro, algumas deformações, não podemos esquecer disso de jeito nenhum, perder isso de vista, certo? Então, nós temos aí os sofistas, que são os professores, né, que ensinam os indivíduos a ter uma boa oratória para convencer, certo? Mesmo que a pessoa imprima suas opiniões sobre os demais com o objetivo de dominação. Enquanto que Sócrates alerta os jovens, os adultos, os atenienses a verem aquilo como uma forma de exploração de uns sobre os outros, de conduzir a sociedade de forma inadequada, porque são indivíduos que conduzem a sociedade pautados na opinião, pautados nas crenças, pautados no que as pessoas têm de convicção. Então, calma aí, vamos entender as coisas, conhecer as coisas partindo de um diálogo, de um debate, se aproximando da essência do conceito verdadeiro das coisas, seja de justiça, da ética, da moral, do que é poder, enfim, todos os conceitos, né, possíveis a partir desse diálogo. Vocês estão me escutando aí, galera? Eu estou falando um pouco baixo. Tá ótimo. Tá escutando. Beleza. Só que Sócrates ele foi condenado, né, julgado, condenado e perdeu a vida, né, por conta desse posicionamento filosófico de Sócrates, né, que estava, segundo a sociedade de sua época, estava corrompendo as tradições, os valores, estava corrompendo. Eu não vejo muita jovens. diferença dos dias atuais, não. Se a gente olhar, tem muita gente que faz isso para calar a boca das pessoas que falam que são contra determinadas ideias e ideologias. Né? Hoje o povo tem, principalmente na política, não querem que as pessoas sejam educadas, nem continuem sendo ignorantes, que a partir do momento que ela tenha conhecimento, que ela saiba dos seus direitos, elas vão atrás e aí para eles fica difícil, né? Eles querem que as pessoas continuem na sua santa ignorância, não é à toa, Dília, isso é interessante que você falou, que nós vamos construindo discursos historicamente, né, e que esses discursos vão rotulando algumas situações, alguns contextos. O que muito se escuta no Brasil é que filósofo é doido. Filósofo é doido, quem estuda muito é doido. Isso é um discurso, mas isso é um discurso que é construído com o objetivo, de certa forma, de dar menos valor ao discurso o do que algumas conhecimento. discurso, né, pautado na filosofia, pautado na ciência, que quem estuda muito é doido, é louco. Então, eu acho que tudo que é excesso é doença, mas assim, eles usam esse bordãozinho, né, como essa ideia, não sei se para poder colocar talvez uma muralha aí nas pessoas para que elas digam, não, se eu tiver conhecimento, se eu for buscar muito, eu vou ficar doido. Então é melhor deixar sem saber mesmo, né? Durante muito tempo mesmo, principalmente na ditadura militar, algumas ciências e a própria filosofia, elas sequer existiam no currículo, né? Por exemplo, a filosofia e a sociologia, elas não tinham esse valor, né? Então, existem momentos na história que há uma tentativa mesmo de
de calar, né, os pensadores Silenciar, da né? sociedade, silenciar os pensadores da sociedade, né, porque pensar a sociedade, acima de tudo, é você criticar, né, alguns aspectos das relações sociais, da política, Exato. enfim. O filósofo e o sociólogo, os outros cientistas sociais, em muitos aspectos, acabam sendo sonhadores também, querem uma sociedade melhor, uma sociedade que seja mais harmoniosa. E o que nós temos historicamente são sociedades bastante conturbadas. Então, o filósofo, às vezes, e o sociólogo e outros pensadores precisam ser calados, porque eles se indagam, eles questionam, né? Eles sabem do papel e da importância que tem a política, né? Que tem as políticas públicas no sentido de melhorar, de harmonizar a sociedade em muitos aspectos, né? Então, para muitos políticos, os pensadores, eles devem ser calados, né? Mesmo silenciar, como você falou, né? Silenciar. André, você quer falar, André, alguma Ah, coisa? quero sim. Quando eu comecei a fazer filosofia, aí a gente fez uma pesquisa no primeiro dia. Assim, um debate, na verdade, entre os próprios alunos. E aí muitas coisas saíram a respeito nesse sentido. Por exemplo, filósofo é realmente para desocupado, é para quem não tem o que fazer, quem não quer pensar, não quer trabalhar. Então, saiu muita coisa assim nesse sentido. E que a gente foi debatendo, né, sobre isso, que não é, na verdade. E hoje eu acho que a gente se encontra diante de um governo que quer ter poder sobre o indivíduo, que o priva de pensar justamente para ele não poder criticar. Então, é tanto que até essa disciplina, se eu não me engano, agora foi tirado, né, da sala do curso, do fundamental, é do médio, eu nem lembro mais qual que é o ano que se faz a filosofia, essa e tantas outras. Por quê? Se o governo consegue ter um poder sobre a pessoa, então vai poder impor qualquer coisa. E a gente vai aceitar. Isso na boa. Por quê? Porque nós não fomos trabalhados para pensar, para criticar, para, né, lutar pelo aquilo que a gente acredita. E falando de Sócrates, outra vez eu estava assistindo um filme. Ah, bom, se Sócrates existiu mesmo, enfim. Aí chega lá a esposa dele desesperada para ele. Mas amor, você vai morrer injustamente. Aí ele olha para ela e diz: E você queria que eu morresse justamente? Né? Interessante isso. Então ele tinha um valor que ele acreditava. Ele estava certo, não é? Do seu ponto de vista, do seu pensamento convicto, da sua razão. Acho que é isso que tem que inspirar a gente no contexto de hoje. Né? Quer dizer, a Sobre morte os dele valores que levou até a gente a pensar, né? Que se ele morrer não é até justamente, ali só na você faz morte essa o reza, cara estava né? ensinando a gente. O cara é muito, muito inteligente, né? Né? Se eu for morrer justamente, não tem fundamento, deixa eu morrer justamente Deixa eu mesmo. ver. E aí faz com que as pessoas questionem por que Né? calaram a boca dessa criatura, né? Uhum. Exatamente. Cadê teacher? Oi, estou aqui, estou escutando vocês dialogando aí, ó, o método socrático aí, tá vendo? Vocês dialogando, né? Essa dialética aí tá legal. Né? Então, gente, Sócrates, ele vai se apresentar historicamente aí como um dos primeiros filósofos a combater os sofistas. Claro que nós não podemos também olhar para os sofistas e vê-los como totalmente errados, né? Como pessoas que não tiveram importância, filósofos que não tiveram importância na história. Tiveram sim, certo? Deram grande contribuição também, certo? Na história da filosofia, até mesmo porque eles vão ser um dos primeiros aí a fazer esse deslocamento para a sociedade, para o homem, né? Esse deslocamento do homem enquanto objeto de preocupação. Então, os sofistas, eles tiveram sim também a sua importância na história, ok? Pessoal, mais alguma dúvida aí, mais alguma questão sobre Sócrates? Sim, lembrando, gente. Ô, professor, Sim, sim. eu queria saber
principalmente o motivo dos pós-Sócrates, assim, serem chamados, sendo que eles... Cortou a tua fala. Tô- Cortou. Ah, tá. Eu queria saber por que os sofistas são chamados assim, se eles não seguiam tanto a prática de Sócrates. Na verdade, os sofistas, eles, embora tenham sido contemporâneos, mas eles foram os primeiros a se posicionar dessa forma filosoficamente, né? De ensinar, ou seja, tinha um fim lucrativo aí, tá certo? Tinha um fim lucrativo no fazer filosófico dos sofistas, no qual o objetivo deles era preparar a pessoa para a política, ou seja, era uma filosofia bastante prática, né, do dia a dia, do cotidiano, certo? Essa nova educação para educar esse jovem, esse cidadão, para a vida política. Por isso que nós vamos entender o sofismo como uma filosofia que, que não venha contestar digamos, os valores como um todo, não venha contestar o sistema político, porque, na verdade, eles estavam reproduzindo, né, ajudando a reproduzir aquela sociedade na polis, no qual uma minoria domina a maioria, quem vai dominar é quem tem uma melhor oratória, quem tem as melhores estratégias na fala, né, na arte do falar, na arte do convencimento. Então, a persuasão ela passa a ser como é que eu posso dizer para vocês? Passa a ser o objetivo, né, dessa filosofia. Então, eles não iriam ganhar dinheiro pensando como Sócrates, entendeu? Fazendo filosofia como Sócrates. Então, veja que aí tem uma questão bastante lucrativa, um aspecto lucrativo por trás disso. Ele ensinou as pessoas a terem poder de persuasão. Os vendedores de hoje usam muito isso. Exatamente. Aí quem poderia... E os religiosos, os políticos, todos usam esse poder de persuasão, porque quando eles vão falar, parece que ele magnetiza o povo e deixa o povo tudo assim, hipnotizado. Aí faz uma lavagem cerebral nesse pessoal que fica uma coisa absurda. O importante é vencer a eleição e continuar, né, enganando, né, criando ilusões nas pessoas, né? Convencendo as pessoas. Até mesmo para coisas absurdas, né? Como, por exemplo, bandido bom é bandido morto, enfim, aí para coisas absurdas, e aí vai convencendo. Olha, eu tenho um amigo meu que postou um negócio na internet essa semana, eu nem me posicionei. Sim. Porque eu achei assim, eu não lembro bem, que eu sou ruim de cabeça, mas eu vi que ele botou assim, que 10% ele acredita nesse negócio do coronavírus. Sim. Sim, que 10% é o coronavírus mesmo. É como se ele não acreditasse que essa pandemia fosse tão séria. E está usando máscara para poder, tipo, para respeitar leis. Mas é como se ele estivesse achando que há uma causa política por trás de tudo isso que está acontecendo, sabe? Aí eu achei meio doentio, assim, porque, né? Mas também não vou desacreditar dele, porque cada um tem seu pensamento, mas eu nem botei nada lá, porque eu não acho que seja uma causa política, mas tem muita gente acreditando que isso tudo que está acontecendo... Mas não deixa de ser também uma causa política, né? De convencer as pessoas que, enfim, que de certa forma são vulneráveis a esse tipo de pensamento, vulneráveis em diversos aspectos. Não vamos parar para discutir essa vulnerabilidade, tá certo? Mas há uma causa política por trás disso, de dizer que a Terra é plana, de dizer que... Poxa, tem tantos discursos aí absurdos na atualidade, e isso, de certa forma, tenta tirar o poder de algum da ciência, da filosofia, de um pensamento racional, né, de uma corrente de pensamento pautado nas bases da racionalidade, tenta construir discursos aí que, de certa forma, tende a ir no sentido contrário do que a filosofia, do que a sociologia levou tanto tempo para sistematizar enquanto conceito, sistematizar enquanto categorias de análise. Então, enfim,
uma corrida aí louca, né, no sentido de construir novos discursos que já foram abandonados há 300, 400, 500 anos atrás e estão sendo retomados aí como uma nova verdade. Tem uma causa política por trás, sim. Tem uma causa política. Né? Eu acredito muito. Nós não vamos aqui entrar em detalhes nesse debate, nessa discussão, porque o objetivo aqui não é colocar, confrontar aqui ideologias políticas. Vai ter um momento para isso, certo? Vai ser ótimo debate mais à frente. Eu nem gosto disso, mas eu fico me perguntando. Mas vai ser o jeito, né? Faz parte da nossa disciplina, faz parte dos nossos questionamentos, das nossas reflexões, tanto na filosofia quanto na sociologia. Então, vamos chegar um momento, vamos discutir política, vamos discutir ideologias, vamos discutir sistemas políticos, formas de governo, vamos discutir tudo isso e indiscutivelmente vamos chegar nesse ponto aí de colocar, né, frente a frente aí as correntes ideológicas que se confrontam historicamente aí e que há uma certa verdade de um lado, uma certa verdade do outro, e nós vamos analisando aí essas questões, mas sem dúvida hoje há uma tentativa de minar, né, de reduzir a filosofia, a ciência, né, que há mais de 500 anos aí vem buscando compreender o mundo através do método da comprovação. Claro que a ciência tem limite, viu, gente? A ciência tem limite, a ciência não consegue explicar tudo, certo? Não consegue, mas tem algumas questões que a ciência já comprovou que não há mais como a gente retornar 1000 anos atrás apenas com o objetivo de trazer de volta alguns grupos sociais para o poder, nesse sentido de dizer o que é verdade, o que é falso, o que é correto, o que é incorreto. Enfim, eu acho que são novos tempos, né? São novos tempos e que só podemos olhar para frente, né? É verdade. Beleza, gente? Com relação aí a Sócrates, o homem que questiona tudo, até a religião foi questionada, as tradições, os valores, a política, o sistema político, a democracia, tudo foi questionado por esse homem, tá certo? Mais alguém quer falar alguma coisa aí para a gente passar para Karl Marx? Pessoal, eu creio que o nosso tempo aqui já está finalizando nesse primeiro momento. Daqui a pouquinho eu gostaria que vocês retornassem também, para a gente pegar esse outro momento para Karl Marx, ok? Vamos finalizar aqui esses minutinhos que nos resta para... Eu acho que Luane fez um negocinho aí que essa reunião vai tirar direto. Ela então já foi renovada. Luane, rapaz, essa menina é inteligente demais. Eu vi quando chegou uma mensagem aqui. Eu vi quando chegou uma mensagem aqui, que quando chega aquela mensagem dizendo que não tem definição de tempo, aí ela vai direto. Ô, professor, eu ia perguntar uma coisa ao senhor, não sei se o senhor responde. Como é que é? Eu queria ver se o senhor responde essa pergunta. Rapaz, se eu tiver condições, eu respondo. Se não tiver, eu digo. No caso, o sociólogo, ele tem que ser tolerante ou respeito? Boa pergunta. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Você fala tolerante ou respeito em quê? Em que ponto especificamente? Em que ponto? Em que? Dá um exemplo aí para... Todas essas indagações que são feitas. Bem, em todas essas indagações do mundo, Bem, criação de universo, sociedade, ciência. Bem, o sociólogo ele tem um posicionamento muito parecido com o do filósofo, até mesmo porque todo filósofo em parte, todo sociólogo é em parte filósofo. É impossível, qualquer cientista tem a sua essência filosófica, né? Porque não dá para você ser um cientista, um pesquisador da sociedade ou da natureza se ele não tiver uma essência filosófica em si. A ideia de buscar conhecer as coisas através da razão, a racionalidade. No entanto, a filosofia, naquele momento histórico, naquele momento específico, ela vai bater de frente com o mito, porque o momento histórico vai exigir isso. Já quando a sociologia surge, quando o sociólogo surge, primeiro na Europa, depois se espalha pelos países, já era uma outra situação em que o mito
em que as ideias baseadas nas crenças, elas já vinham sendo combatidas há muito tempo. Então, o sociólogo ele vai já encontrar uma outra realidade, que o seu objetivo, na verdade, será muito mais sistematizar, né, e até mesmo, em alguns aspectos, comprovar algumas teorias, sem necessariamente bater de frente, sem necessariamente combater o senso comum, sem combater. Na verdade, o objetivo é muito mais, posso dizer, teorizar, né? Teorizar o funcionamento da sociedade na sua dimensão das relações sociais, porque a sociedade é muito mais do que apenas isso, é apenas um objeto. Então, o sociólogo ele vai uma outra situação que já não havia mais tanta necessidade de bater de frente e até mesmo em alguns pontos, em alguns aspectos, desrespeitar, intolerar. Não se deve tolerar esse tipo de pensamento. Para o sociólogo, não. O sociólogo já vai enxergar, já vai ter pela frente uma outra realidade, um outro contexto, em que, inclusive, o sociólogo ele percebe, ele vai entender que as relações sociais, que é o seu objeto, elas são produtos de uma grande complexidade, né? Inclusive, o sociólogo vai dizer, ele vai tratar da importância, por exemplo, da religião dentro das relações sociais. Por exemplo, Max Weber, talvez um dos maiores nomes aí da sociologia da religião, quando escreveu Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, vamos discutir no próximo momento, que pode ser essa semana ainda, já que na próxima vamos ter já a nossa avaliação. Nós vamos ter aí uma percepção de que as relações sociais elas são influenciadas pela religião, pela política, pela economia. Enfim, a intenção é entender racionalmente as relações sociais. Então, o sociólogo, ele, de certa forma, ele é mais respeitoso, ele é mais tolerante a alguns entendimentos de mundo que faz parte das relações sociais. Certo? Claro que nós temos sociologias, nós não temos só uma, nós temos várias correntes de pensamento na sociologia. Né? O positivismo enxerga isso de uma forma diferente, por exemplo, do anarquismo, vai encarar isso diferente do estruturalismo, vai encarar isso diferente dentro da perspectiva pós-moderna, pós-estruturalista, enfim. Existem várias sociologias, então há, de certa forma, há uma separação, é claro, aqui nessa forma de entender o mundo, né, entre razão e a fé, há uma certa divisão, mas entende muito bem a importância da fé que há no seu objeto. Então há um respeito muito grande. Inclusive, Durkheim, ele dizia que, alguns antes dele dizia que a ciência iria substituir totalmente a religião. Só para vocês terem ideia. Alguns anos do Durkheim vai dizer, não, isso é impossível. Quanto mais problemas na sociedade, a religião vai tomando um corpo mais importante. E quando é que nós vamos deixar de ter problemas na sociedade? Quando é que nós vamos deixar de encontrar mazelas? Quando é que nós vamos ter um paraíso? Quando é que nós vamos alcançar esse paraíso? Está entendendo? Então, a fé está presente, o mito está presente, o senso comum está presente, tudo está presente nos dias de hoje. Entendemos isso como importante para entender as relações, né, do objeto da sociologia. Então, há um certo respeito, sim. Tolerância e respeito, né? Sim. É porque, para mim, tolerância e respeito são eles não estão juntos. Mas são um pouco diferentes. Aí as pessoas acabam encarando tolerância e respeito como se fosse uma coisa só. E para mim não é. Tolerância é você deixar o outro falar, mas não levar Não a sério. respeita, não? Né? Até mesmo não respeitar, né? Eu tolero, tá aí, beleza. Já o Então não respeito tolera. Então não tolera. Então não tolera. Eu tolero a sua existência, eu tolero a existência da sua Eu ideia. acho que tolerância e respeito andam juntas, assim. Eu acho. Porque se você tem tolerância, você está respeitando o pensamento do outro. Está respeitando. Eu acho, né? Isso também é minha opinião. Para mim, respeito é um convívio mais harmonioso entre as ideias, entre as pessoas, né? E se abrir para o diálogo. Já a tolerância, ela
ela, de certa forma, permite a existência, mas o diálogo ele é muito menor, né? Mas, enfim, cada um tem uma forma de enxergar essa questão, né? Pessoal, podemos dar continuidade? Pode seguir, professor, eu acho, né? Eu não sei quem é essa foto aqui que está aparecendo. Se alguém quer falar. Pois não, fique à vontade, quem quiser falar alguma coisa aí, beleza? A Adriana disse que tá ruim, né? Mas é porque ela mora em Triunfo, aí lá é mais... A conexão para ela lá, né? É. Pessoal, A gente não, melhorou bastante. Vocês estão me escutando, né? Tá legal? Sim, eu estou. Okay. Beleza, então vamos para o nosso próximo, Karl Marx. Você mais cedo já deu já abriu aí para um debate, para um discurso, né? Para discutirmos aqui a questão do pensamento marxista, aliás, marxiano é o termo mais correto, né? O pensamento de Karl Marx. Os comentadores, os seguidores de Marx é que nós denominamos de marxistas. É preferível utilizar a palavra marxiana, teoria marxiana, tá bom? Vai, professor, siga! Prossiga! Calma aí, moleque. Então, vamos lá. Karl Marx e Engels são considerados aí os teóricos do socialismo científico, né? do socialismo que, de certa forma, combatia o positivismo, o liberalismo, combatia até mesmo o socialismo que os antecedeu, que eles denominaram de socialistas utópicos. Mas vamos tentar entender aqui como é que surge o pensamento socialista. Estamos falando, gente, aí do século XIX, suas primeiras décadas, quando os impactos da indústria já teria provocado a expansão de alguns problemas. Já existiam, é claro. Teriam ocorrido aí a expansão da periferização, a exploração do trabalho, exploração de mulheres, de crianças, trabalhando jornadas de trabalho de 15, 16, 17 horas por dia, crianças sendo acorrentadas, trabalhadores sem direito nenhum, não tinha direito de nada, e salário, não tinha direito a salário, a renda mínima de sobrevivência. Então, a Revolução Industrial, nas suas primeiras décadas, ela vai impactar negativamente os menos beneficiados, digamos, as pessoas menos favorecidas na sociedade. Aqueles que, basicamente, para sobreviverem, dependiam da sua força de trabalho, tinham que vender a sua força de trabalho por uma renda mínima de sobrevivência. Então, essas condições sociais que vão se formar, se intensificar, se formar no que já existiam, alguns aspectos dessa sociedade, irá fazer com que alguns pensadores, ainda filósofos, questionem o que está acontecendo, tentem entender o que está acontecendo com essa nova sociedade, porque a sociedade, alguns dominavam a maioria, exploravam a maioria, e que, da forma com que a sociedade estava se desenvolvendo, os problemas só teriam se intensificado. Então, nós teremos aí alguns pensadores que irão desenvolver teorias em torno desse sistema capitalista industrial, que teria intensificado esses problemas, certo? Então, nós teremos aí homens como Saint-Simon, que inclusive nós falamos aqui quando falamos de Comte, ou de Comte, né, que Saint-Simon foi muito próximo de Comte, e Saint-Simon tanto desenvolveu teorias dentro da perspectiva do positivismo, como também da perspectiva do socialismo, assim como Owen, Fourier e outros pensadores. Caiu aqui
meu celular. E outros pensadores encaravam que as desigualdades sociais, a exploração, elas eram resultado da propriedade privada, era resultado da divisão social do trabalho, que era injusta, era resultado de um aumento expressivo de pessoas vivendo no espaço urbano, gerando uma massa imensa de desempregados. Só que, para estes, a mudança, as melhorias para a sociedade, principalmente aqueles que estão aqui embaixo na pirâmide, viria de cima para baixo. Os burgueses, os políticos, esses deveriam desenvolver meios para melhorar as condições do trabalhador, beleza? Por isso que eles vão ser chamados de utópicos. Aí surge aí a figura de Karl Marx e Engels, viveram ali dentro do século XIX, certo? Um faleceu em 1883, o outro em 1895, ou seja, nasceram e viveram dentro do século XIX, se propuseram a fazer uma crítica ferrenha a esse modo de produção, o capitalismo. Só que para fazer essa crítica, eles precisavam, como é que eu posso dizer para vocês, se aprofundar o máximo possível do funcionamento do capitalismo. Como que o burguês se mantém no poder? Como que o proletário ele é mantido em uma situação de subalternidade, ou seja, de exclusão da riqueza, porque os bens materiais que são produzidos se concentram nas mãos da classe que detém os meios de produção, que detém as fábricas, as terras, os instrumentos. Por que esse sistema ele reproduz as desigualdades sociais? Certo? Porque ele intensifica essas desigualdades sociais. Então, Karl Marx e Engels vão escrever uma obra imensa, gigantesca, se apoiando em pensadores que os antecederam, certo? Pensadores até mesmo dentro do próprio iluminismo, como Jean-Jacques Rousseau, eles trouxeram a ideia de que a propriedade privada era a origem das desigualdades sociais, David Ricardo, as ideias dos próprios socialistas utópicos, e anarquistas como Frodo, enfim, ele vai fazer uma pesquisa intensa nesse sentido e selecionar aquilo que melhor explica, na sua concepção, as mazelas do capitalismo, as mazelas dessa sociedade. Para ele, as causas da desigualdade social, só relembrando aqui o que alguns já teriam dito, ele apenas traz para a teoria dele, a propriedade privada, ou seja, uns possuem, outros não possuem, a divisão social do trabalho, ou seja, na sociedade capitalista algumas profissões são mais valorizadas do que outras, principalmente as intelectuais são mais valorizadas. Então isso acaba gerando também desigualdade, uma distribuição desigual de renda e de riqueza na sociedade. Um outro causador é a possibilidade de se apossar de uma herança, certo? Nasce numa família rica, os pais morrem e deixam uma herança para você. Você já nasceu em berço de ouro, ou seja, você já vai nascer em uma outra condição, no qual o trabalhador, o proletariado, ele não tem as mesmas condições materiais de ascender na sociedade. Diferente dos burgueses, dos donos de produção, que já, de certa forma, teriam toda uma estrutura que o beneficia, certo? Então, Marx ele vai buscar as causas dessa desigualdade social, dizendo, o materialismo produzido, a materialidade produzida nas sociedades ao longo da história, ela é dialética, ela se concentra na mão de poucas pessoas historicamente. No capitalismo, essa estrutura econômica ela é justificada, né, pelas ideias que circulam às mentes das pessoas.
as ideias que têm sua origem nas instituições, as instituições reproduzem essa sociedade, justificando as desigualdades sociais. Então, ele vai discutir essa questão da infraestrutura presente na sociedade que justifica essa estrutura, ou seja, as ideias, né? As teorias econômicas, políticas, religiosas, enfim, todas essas ideologias, elas justificam e naturalizam as desigualdades sociais. Você nasceu pobre porque você não teve sorte, né? Você não consegue ascender, enfim, dão explicações para a condição de pobreza, de miséria, a condição de explorado das pessoas, como se fosse algo natural, algo que o mundo, né, o mundo sempre foi assim. Na verdade, não é. Né? Já existia um momento na história em que havia igualdade social, em que as pessoas tinham as mesmas condições materiais. A natureza pertencia a todos, os recursos naturais pertenciam a todos. Esse modo de produção nós chamamos de comunal primitivo. Uma vez que uma pessoa diz, esse pedaço de terra aqui é meu, já começam as desigualdades sociais. Então, a partir da quebra daquele sistema comunal, começa-se a se estabelecer desigualdades sociais, no qual uns detêm os meios de produção, uns poucos, deixando isso bem claro, e a grande maioria, segundo Karl Marx, sobrevive da sua força de trabalho para adquirir uma renda. Isso foi dentro do escravismo, claro que muito pior para os escravos, aí a situação, esse tipo de relação de trabalho. Dentro do feudalismo, onde havia os servos, nessa camada mais baixa dos estamentos do feudalismo. E no capitalismo nós temos o proletário. Né? Então, para Marx, aí, essas duas classes sociais, elas são, digamos, as mais importantes na sua análise. Havia uma outra classe social, que era a pequena burguesia, mas, segundo Karl Marx, ideologicamente, essa classe, ela ora varia para a burguesia, ora ela se influencia mais para o lado do proletário. Então, não é uma classe que ele se utiliza para fazer a sua crítica, certo? E para Karl Marx, o burguês ele se mantém nessa situação de poder econômico e político, claro, além de ter os meios de produção, mas porque as ideias que se difundem na sociedade os beneficia, justifica a sua riqueza, justifica a sua posição na sociedade. A ideia, por exemplo, que é ensinada na escola, que você vai, que a sua posição na sociedade depende do seu mérito. Claro que isso guarda bastante verdade, mas de certa forma está justificando que as pessoas que estão no poder é porque elas têm mérito de estarem no poder. Então, nós temos as ideologias, as ideias, como justificadores das desigualdades sociais, no qual justifica a exploração, a situação de exploração do trabalhador que gera mais-valia. Presta atenção no conceito aí, hein? Mais-valia, que é a situação no qual o trabalhador ele não recebe a renda do seu trabalho real. Ele não recebe o que de fato ele produziu, do que de fato ele trabalhou. Ele recebe apenas uma parcela. Essa parcela que não é apropriada pelo proletário é apropriada pelo burguês, gerando mais desigualdade social. E também o resultado, o produto das relações entre burguês e proletário, que é produzir mercadorias e serviços, também é comercializado, é vendido e é apropriado pelo burguês. Então, essa situação nas relações de trabalho são geradoras de mais desigualdade social, segundo Karl Marx, porque a ideologia de classe que permeia a sociedade beneficia um grupo. Esse grupo são os burgueses que estão no poder econômico e, claro, no poder político. Aí eu pergunto a vocês, quem criam as leis? Os próprios burgueses.
São esses que criam as leis. Aí eu pergunto, eles vão criar leis para prejudicá-los? É uma pergunta aí, gente. Para dar mais direitos aos trabalhadores? Meu filho. É uma coisa de louco. Responda aí, André. Então, Oi. E aí, André? O que é que tu acha? Marx. É claro que eles vão favorecer a eles próprios, né? O proletário já era. Assim, Ai, meu Deus. e parece que parece não, ainda hoje continua assim, né? Quando se tem a oportunidade de favorecer, as pessoas sempre querem ah, favorecer a si próprias. Depois é que pensa no outro, né? Apareça. Alguém quer falar alguma coisa aí? Luane mandando o padre aparecer. Tá Estou escondido, né? aqui. Ele desligou a câmera. Vai, padre, a gente tá com saudade de te ver, padre. Tá Ai, bom. mas é verdade. Então, gente, para Marx é ilusório a ideia de que o burguês ele vai melhorar a situação do proletário, né, por livre iniciativa. É necessário uma mudança de perceber o mundo, né? Porque, segundo ele, os trabalhadores, o proletário, principalmente esse que teve e tem menos acesso à educação, né? Ou seja, uma compreensão mais racional da sociedade, esses viviam uma condição de alienação, essa alienação de não compreender de fato como funciona o mundo, né? Quem se beneficia nessas relações sociais, né? A sua posição para ele era natural, ou seja, havia uma alienação no sentido de compreender o mundo e existia uma alienação no sentido de que a minha condição humana, ela é estabelecida por essas relações de trabalho. Eu trabalho e sequer eu tenho acesso, né? Eu me aproprio daquilo que eu produzo, certo? E as pessoas vão sendo transformadas em mercadorias. Então, a condição humana, na perspectiva de Marx, é de que o trabalhador, a pessoa, ela vai se transformando, ela vai sendo apropriada também pelo próprio burguês, enquanto uma ferramenta de reprodução do sistema desigual do capitalismo. Então, Marx ele vai propor uma filosofia da praxe, ou seja, da Cortou aí, cortou, travou. Enquanto os filósofos, segundo, só contemplaram o mundo, só contemplaram as coisas. Estão me ouvindo? Agora melhorou um Oi? pouco, mas travou. Travou na hora que você estava Estão me falando. ouvindo? Sim, agora tá. Estão me ouvindo? Oi? Tá melhorando. Agora travou a imagem. Acho que é a conexão. Ok. A imagem? Pronto. Agora melhorou. Tá difícil aqui. Melhorou aí? Beleza. Então, vamos lá. Então, para Marx, era preciso ação, agir. Para ele, os outros filósofos que o antecedeu, eles contemplaram o mundo, não tivéssemos uma sociedade mais justa, os trabalhadores da alienação demonstrar a sua real condição de explorar, dessa condição em mente, para que essas pessoas despertassem, né, para transformar o mundo também ao seu benefício, para atender às suas necessidades, porque até então a sociedade estruturalmente
né? E também nos aspectos da própria infraestrutura da sociedade para atender uma minoria, né? Os donos dos meios de produção, seja os capitalistas, os burgueses. Então, a sociedade ela reproduz essas desigualdades porque os trabalhadores estão alienados. Era preciso tirar as pessoas, os trabalhadores dessa condição. Como? Estabelecendo uma revolução. Mostrar que esses em prol da coletividade, em prol do todo, certo? Para isso era preciso derrubar quem estava no poder. Quem estava no poder? Burguês. Era preciso destruir com a ideologia de classe burguesa, estabelecer uma nova ideologia, uma ideologia coletivista dos meios de produção, de distribuição da riqueza, para que ocorresse mudanças. Então, a filosofia marxista, aliás, marxiana, ela é da praxe, da ação, da mudança, da transformação, certo? Essa primeira fase de derrubada da burguesia do poder, estabelecimento de uma sociedade em prol da coletividade trabalhadora, ele denominou de socialismo. Socialismo seria uma fase intermediária até o comunismo. Ele, nas suas obras, diz como chegar ao socialismo, não como chegar ao comunismo. E para muitos, né, Marx também acabou sendo utópico. Né? Queria descortinar as utopias ideológicas dos filósofos que o antecedeu, e para muitos ele também acabou fazendo uma filosofia utópica de impossibilidade de atingir essa sociedade comunista, porque ainda no socialismo nós temos a presença do Estado, certo? Portanto, se há a presença do Estado que coletiviza os meios de produção, ainda há desigualdade social, porque há a presença de um corpo burocrático, né, de agentes burocráticos na composição do Estado. Então, como chegar ao comunismo? Ele não diz como, e também nenhuma sociedade que realizou a sua revolução proletária, a revolução socialista, a exemplo da Rússia, a exemplo da China, a exemplo de Cuba, nenhum destes e vários outros que aderiram ao socialismo chegaram ao comunismo. O comunismo é uma sociedade sem desigualdade social, portanto, nós não temos aí a presença do Estado. A governança se dá através de cooperativas, de associações, se assemelhando muito aí com o pensamento dos anarquistas. Nesse ponto, no entanto, o anarquismo de Frodon, por exemplo, de Bakunin, de Elisée Reclus, estes irão dizer o seguinte, não adianta fazer uma revolução com a permanência de um Estado. Estado ainda é sinônimo de dominação, é sinônimo de uma camada sobre outra. Para os anarquistas, deveria de imediato excluir, acabar com o Estado, para que, através das cooperativas, através das associações de trabalhadores, através das comunidades de trabalhadores, se realizasse a governança. O anarquismo se diferencia do pensamento de Karl Marx por conta disso. O anarquismo é direto para uma sociedade coletivista, enquanto que para Marx ainda é necessário a presença do Estado. No entanto, historicamente, olhando para o que aconteceu de fato, nós tivemos a formação de ditaduras pelo mundo, né? De ditadura na União Soviética, de ditadura na China, em Cuba, e o pior de tudo é que o socialismo, de fato aconteceu, matou milhões pelo mundo. Milhões. Há estimativas aí que aproximam da casa dos 100 milhões. Por quê? Para derrubar aquelas pessoas, tirar aquelas pessoas que não concordavam com o sistema, ou mandavam para fora do país, ou então era eliminado. E a maioria foram eliminados. Só na União Soviética
milhões morreram nos campos de concentração. Houve campos de concentração na União Soviética, certo? Muitos foram realmente para o paredão, foram fuzilados. E várias outras atrocidades cometidas pelo socialismo real, não exatamente o pensamento de Marx foi colocado em prática, mas foi colocado em prática o socialismo de Stalin, o socialismo de Fidel Castro, o socialismo de Mao Tse-tung, o socialismo, certo? Socialismos diversos aí que se assemelham em alguns aspectos à teoria marxiana, mas se afastam em vários outros pontos, tá certo? Se afastam em vários outros pontos e a experiência da União Soviética acabou em 1991, dando fim ao que nós chamamos de Guerra Fria, né? Quando o capitalismo e o socialismo se digladiaram, ocorreu um confronto aí durante décadas, certo? Houve um confronto aí de 47 até 1991 entre capitalismo e socialismo real, e o socialismo real como representante aí das ideias de Marx e Engels. Beleza, gente? Beleza, professor. E hoje, embora nós não podemos de jeito nenhum esquecer de tratar da influência de Marx no mundo, sem dúvida foi um dos filósofos, economistas, que mais influenciou o mundo ocidental nos últimos séculos. Um dos pensadores que mais impactou ideologicamente o Ocidente. Ora o apoiando, ora combatendo, né? Algumas pessoas combatem de forma veemente o pensamento de Marx e não acreditam na ideia de uma sociedade harmoniosa pelo viés do marxismo. Tá certo? Então, aí até hoje no Brasil, eu acredito que o teórico que nos últimos anos foi mais colocado em pauta nas discussões, nos debates. Sem dúvida. Alguns conceitos importantes, Marx, claro, não dá para a gente entrar em tudo, porque a obra de Marx e os conceitos que Marx utiliza, as categorias que ele utiliza para desenvolver a sua teoria, ela é gigantesca, ela é imensa, mas nós temos destaque aí na relação de classes sociais como motor da história, a ideia de estrutura e infraestrutura, certo? O conceito de ideologia de classe, o conceito de alienação, o conceito de praxis, certo? O conceito de revolução do proletário, ok? E também a ideia de socialismo e comunismo. São conceitos, são categorias muito importantes aí no pensamento de Karl Marx e Engels. Friedrich Engels. Agora é o momento do debate. Vamos abrir para o debate no campo aí das ideias de Marx. Fiquem à vontade. Eu tô achando a turma muito calada. Realmente, cansaram. Cansaram. Mas Luane tem, que ela tá anotando ali. Ainda tem Durkheim, Ainda tem Durkheim, né? E veio. Como é que é? Vai falar do Durkheim hoje ainda. Vocês querem que eu fale sobre ele? Eu estava pensando em Durkheim e Weber para um próximo momento. Para hoje. Pode ser. Ficar muita coisa, né? Tá certo. Vai cair na VA? Poderíamos marcar um horário que você vai, Durkheim e Weber. Ô, Luane, vai cair. Só não vai cair Uma mesma pergunta, vai cair os três.
Vai cair o quê? Como é? Eu não entendi. Desculpa, cortou. Com a tristeza? Teacher? Travou. Deu uma travada agora. A do professor caiu. Luan travou. Parece que ele caiu mesmo. Eu pensei que tinha sido a tua. Tu travou. Tua tela travou, congelou. Agora o professor não tá mais na sala, não. Acho que Oi! agora. Cheguei! Ô, Batista Lima! Vai. Foi só para fazer a entrada triunfal. Foi, não, eu pensei nisso. Nem pensei nisso. Tá escuro pra caramba, Batista, por favor. É porque eu tô com preguiça de ir ali acender a luz. Bem atrás de tu, homem de Deus. Eu acho que o pessoal tá mais querendo discutir Macau Max, não. Ah, apareceu. Né, André? Eu já discuti, eu já falei com o André, hoje não foi? Já dei meu conceito de calmar. Né, Dísla? Então, já falei. Fez os trabalhadores pensar e ver suas importâncias. Bom, Né, Dé? Padre? também as instituições sociais e realmente Isso mesmo. influenciam as pessoas a mudarem sua própria condição. Essa é a intenção de Marx, embora bastante criticado aí as instituições religiosas, né? Principalmente, né, as instituições religiosas, porque ele dizia que a religião era o óbvio da sociedade. As pessoas enxergam para se questionar, né? Enfim. Só que também tivemos uma linha de pensamento dentro do cristianismo, um tipo de socialismo. Aí a internet tá começando a ficar peba. Não tá? Tá travando. Tem hora que o professor fala que vai. Né? Então, extensão. Vocês estão ouvindo assim ou sou eu? E André? Tá assim, de vez em quando tá travando. Aí Tá peba, arrasta o um negócio pouquinho disso a fala, né? Aí Tá arrasta a fala dele, né? engraçado. Tá peba. É uma conexão peba aqui. Não, Peba. eu já trouxe algumas frases que são históricas, né, André? Eu não vou nem falar aqui, porque eu, de vez em quando eu solto umas. Ah, não, agora eu Enfim, quero pessoal, ouvir. também nós também temos. Agora eu quero ouvir, professor. Né? Tem uma que eu soltei para André sem querer e ele ficou rindo. Aí não dá para dizer. Diz aí, cara, todo mundo é adulto aqui. Não, fala. Mas não é nada demais, né, André? Mas são. Não fazia tempo que eu tinha escutado a expressão, mas tudo bem, tranquilo. Eu tava me chamando de antiga, não, André. Pelo amor de Deus. Jesus, eu já falei, ele já disse. Ai, fazia tempo que eu não escutava. Ai, Jesus. Ah, fala aí pra mim aprender, cara, a expressão, assim, ruim. Quê? Ah, bexiga lixa? Foi porque eu falei, ai, trabalho. Bexiga lixa, isso aí é comum. Eu disse, André, eu tive um trabalho da bexiga lixa. Eu nem me toquei que eu tinha falado a palavra. Aí ele fez, kkkk, não fazia tempo que eu não escutava isso. Aí eu digo, sem querer, padre. A quarentena, né? Libera. Não é? Libera a gente. A gente sai falando sem trava na língua. Tá florando. É.
Mas fala aí, professor, mas foi bom, foi ótima a aula. Quer dizer que Durkheim, suicídio, a gente só vai falar em outro momento. E qual momento será? No próximo momento. Vamos Esse marcar momento. agora? Pode ser. Vamos marcar? Seria legal colocar no grupo, porque não tá todas as pessoas aqui na aula hoje, eu acho. Combinamos aqui, né? Vocês são presentes nas discussões. E eu coloco lá no grupo. Nós colocamos lá no grupo. É porque essa semana acho que vai ser a semana de revisão. Sexta-feira é feriado, mas Dani vai dar aula. Sim. Aí tem a sexta-feira, né? Que é depois da aula dela, pode ser sua, não sei. Que horas? Aí a pessoa... A dela geralmente ela começa de 3, ou é 2h30, 3, vai até 4,